Prepare-se para entrar em um mundo completamente diferente do nosso, onde o cotidiano se desenrola de uma forma que você nunca imaginou. Já ouviu falar dos Menonitas? Os Menonitas formam uma das comunidades mais isoladas e misteriosas do planeta, vivendo à margem da modernidade, entregues à simplicidade, igualdade e fé. Mas não se engane, por trás dessa fachada tranquila, escondem-se tradições que vão te chocar e segredos sombrios que vão te surpreender. E se eu te dissesse que, entre eles, as mulheres precisam devolver todos os presentes recebidos durante o namoro, se o relacionamento acabar? Ou que, além de arcar com os custos do casamento, a noiva ainda tem que oferecer um dote ao noivo? E se eu te revelasse que uma das tradições inclui cercar o defunto com gelo antes do enterro e que as mulheres se casam vestidas de preto? Vem com a gente nessa jornada para desvendar os mistérios e curiosidades da vida menonita, uma comunidade repleta de desafios, contradições e histórias que você jamais imaginaria. Número 1. História dos Menonitas. Para entender quem são, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Voltemos à Europa do século XVI, um período de efervescência religiosa e grandes transformações. A Igreja Católica, outrora poderosa e inquestionável, enfrentava críticas e desafios. Reformadores como Martinho Lutero questionavam práticas e dogmas, abrindo espaço para novas interpretações da fé cristã. Nesse contexto, um grupo liderado por Menno Simons, um ex-padre católico holandês, decidiu ir além das reformas propostas por Lutero. Inspirados nos anabatistas, que pregavam o batismo adulto e a separação entre igreja e Estado, eles buscavam uma vida cristã mais autêntica e radical. Os menonitas, como ficaram conhecidos, rejeitavam a violência, a hierarquia eclesiástica e o luxo. Pregavam a simplicidade, a vida em comunidade e o pacifismo. Suas crenças, consideradas heréticas pela Igreja Católica e por outros grupos protestantes, levaram a perseguições e migrações constantes. Enfrentaram dificuldades e desafios, mas mantiveram firmes seus princípios e construíram comunidades prósperas, baseadas na fé, no trabalho e na solidariedade. Com o tempo, surgiram diferentes ramificações, cada uma com suas particularidades. Alguns grupos, como os Amish, são mais conservadores, mantendo um estilo de vida bem tradicional. Outros são mais abertos ao mundo moderno, utilizando tecnologias e interagindo com a sociedade em geral. Em busca de liberdade religiosa, muitos menonitas deixaram seus lares na Holanda e na Alemanha, espalhando-se pela Europa e, posteriormente, pelo mundo. Número 2. Estabelecimento na Pensilvânia. E foi graças a essa migração que eles chegaram à Pensilvânia. Como vocês devem ter percebido, no século XVIII, ser menonita na Europa era sinônimo de perseguição religiosa e incertezas. Mas, do outro lado do Atlântico, uma oportunidade única surgiu. William Penn, fundador da Pensilvânia, um Quaker que também valorizava a tolerância religiosa, abriu as portas para os menonitas em 1683. Terras férteis e a promessa de liberdade de culto era a chance que eles esperavam. E assim, muitos menonitas embarcaram em uma jornada rumo ao desconhecido, cruzando o oceano em busca de um futuro melhor. Ao chegarem à Pensilvânia, encontraram um lugar onde podiam viver de acordo com suas crenças e construir comunidades prósperas. E foi o que eles fizeram. Lancaster County, por exemplo, se tornou o berço de diversas comunidades menonitas, com suas fazendas que se tornaram um símbolo da cultura e da fé desse povo. Hoje, a Pensilvânia continua sendo um importante centro da cultura menonita e Amish nos Estados Unidos. As comunidades locais preservam seus costumes e tradições, ao mesmo tempo em que se adaptam aos desafios do mundo moderno. Número 3. Amish e Menonitas. Mas afinal, Amish ou Menonitas? É tudo a mesma coisa? Existem diferenças? É fácil confundir, né? Afinal, ambos têm origem no movimento anabatista do século XVI e compartilham valores
como a simplicidade, a vida em comunidade e o pacifismo. Os Amish são conhecidos por seu estilo de vida mais conservador e tradicional. Evitam tecnologias modernas, como eletricidade e automóveis, e se vestem de forma simples e sóbria. Sua vida gira em torno da família, da comunidade e da agricultura, preservando costumes e tradições seculares. Já os menonitas são mais abertos a mudanças e interagem mais com a sociedade em geral. Embora valorizem a simplicidade, muitos utilizam tecnologias modernas e se vestem de forma mais contemporânea. Em resumo, Amish e menonitas são como dois ramos da mesma árvore genealógica. Pense neles como irmãos ou primos criados juntos. Compartilham raízes históricas e valores comuns, mas cada um seguiu seu próprio caminho, adaptando-se às circunstâncias e interpretando a fé e suas crenças de maneira particular. E já que falamos em crença, isso nos leva ao nosso próximo tópico. Número 4. Crenças. Para entender, precisamos voltar lá para o século XVI, em Zurique, na Suíça. Foi lá que Menno Simons, um ex-padre católico e líder pacifista, deu o pontapé inicial para essa história. Simons acreditava que a única forma de se livrar das tentações e viver uma vida verdadeiramente cristã era seguir a Bíblia à risca, rejeitando as autoridades da Igreja Católica e dos governantes da época. Ele defendia o batismo adulto, pois só assim as pessoas teriam maturidade para escolher e assumir um compromisso com a fé. Inspirados por Simons, outros se proclamaram anabatistas e seguiram seus passos. A Bíblia se tornou o mapa que guia a vida dos menonitas, e a fé se traduz em ações concretas no dia a dia. A paz é um valor fundamental. Eles são pacifistas convictos, recusando-se a participar de guerras ou conflitos. A simplicidade também é uma marca registrada. Nada de ostentação e consumismo desenfreado. O foco está na comunidade, na família e no trabalho honesto. A solidariedade é outro pilar da fé menonita. Eles acreditam em ajudar o próximo, seja através de doações, trabalho voluntário ou apoio emocional. Número 5. Tecnologia. E os menonitas e a tecnologia, como será que se entendem? Se você imaginou uma comunidade totalmente desconectada do mundo moderno, prepare-se para mais uma surpresa. Ao contrário do que muitos pensam, nem todos os menonitas rejeitam a tecnologia. É verdade que alguns grupos menonitas, principalmente os mais tradicionais, preferem manter distância de certos avanços tecnológicos, como internet e smartphones. Eles acreditam que essas tecnologias podem distrair da vida simples e comunitária que valorizam. Mas a maioria dos menonitas enxerga a tecnologia como uma ferramenta que pode ser usada com sabedoria e moderação. Computadores, celulares e até mesmo carros são comuns em muitas comunidades menonitas, desde que seu uso não interfira nos valores e princípios da fé. Afinal, a tecnologia pode facilitar a comunicação, o aprendizado e o trabalho, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade. E claro, cada grupo tem autonomia para decidir o que é ou não aceitável, sempre buscando um equilíbrio entre a tradição e as necessidades do mundo moderno. Número 6. Educação e faculdade. Outra coisa que poucos sabem é que, ao contrário dos Amish, que geralmente desencorajam o ensino superior, a educação é fundamental para os menonitas. Eles acreditam que o conhecimento e a fé podem caminhar juntos, e muitos frequentam universidades e ocupam cargos profissionais diversos. A Igreja Menonita moderna tem suas próprias escolas, desde o ensino fundamental até o médio, além de faculdades, seminários e universidades. A escola pública também é uma opção para os menonitas modernos, mas as crianças da velha ordem geralmente frequentam suas próprias escolas, mantendo a tradição e os valores da comunidade. E para mostrar o quão importante é a educação para eles, os menonitas fundaram a Universidade Menonita Oriental.
Essa faculdade nasceu em 1917 e surgiu do desejo dos líderes da Igreja Menonita de criar uma experiência educacional diferente, integrando fé e conhecimento. Hoje, a EMU é uma renomada faculdade de artes liberais, com programas de pós-graduação e um seminário e equipes esportivas que participam de campeonatos nacionais. Número 7. Celeiros. E já que estamos falando de coisas importantes, não podemos deixar de falar sobre os celeiros. Eu sei que vocês devem estar se perguntando: nossa, mas celeiros? O que isso tem de tão importante? A resposta é tudo. Se você já viu fotos de comunidades menonitas, com certeza notou aqueles grandes celeiros, parte essencial da paisagem rural. Mas eles são muito mais do que simples depósitos de grãos e ferramentas. Para os menonitas, o celeiro é o coração da comunidade, um espaço multifuncional que vai além da agricultura. É lá que acontecem os grandes eventos como casamentos, reuniões e festas. É um lugar de encontro, de celebração e de união entre as famílias. E a construção de um celeiro é um momento especial que envolve toda a comunidade. Homens, mulheres e crianças se unem para erguer a estrutura, compartilhar refeições e celebrar o trabalho em equipe. É um momento de fortalecer os laços e passar o conhecimento de geração em geração. Os celeiros também são um reflexo da habilidade dos menonitas. Construídos com técnicas tradicionais e materiais da região, eles se encaixam na paisagem e são feitos para durar. Número 8. Homens e mulheres. Nas comunidades menonitas, os papéis de gênero costumam ser mais tradicionais, com os homens cuidando da fazenda e as mulheres do lar. Os homens são reconhecidos por suas habilidades em marcenaria, carpintaria e fabricação de móveis, enquanto as mulheres se destacam na culinária, na preservação de alimentos e no artesanato, como a confecção de colchas e cestos. E em algumas comunidades, elas também são responsáveis por fabricar as roupas da família, costurando tudo com cuidado e dedicação. As únicas exceções são os sapatos e os chapéus, que são característicos do grupo e geralmente comprados prontos. Número 9. Costumes e tradições. A vida menonita tem um ritmo próprio, marcado pela fé e pela simplicidade. De segunda a sábado, o trabalho é prioridade, com todos acordando cedo para cumprir suas tarefas. O domingo, por sua vez, é dia de descanso, cultos religiosos e reuniões familiares, momentos importantes para fortalecer os laços e celebrar a vida em comunidade. Essa simplicidade também se reflete nas roupas. Na igreja, as mulheres usam vestidos longos e discretos, enquanto no dia a dia optam por estampas floridas, mas sempre mantendo a modéstia. Lenços na cabeça são comuns. As casadas usam preto, as solteiras branco ou nenhum. Os homens preferem macacões e camisas simples, valorizando o conforto e a praticidade. Número 10. Namoro. O batismo, como já vimos, é um marco importante na vida menonita, simbolizando a entrada na comunidade e o compromisso com a fé. Mas além do batismo, que segue algumas regras, os relacionamentos também. Os namoros menonitas são bem diferentes do que estamos acostumados. As garotas podem começar a ser cortejadas a partir dos 15 ou 16 anos e costumam receber presentes de seus pretendentes. Mas não pense que é casa da mãe Joana. Os encontros são sempre supervisionados e têm até dia e hora para acontecer. Apenas às quintas-feiras e aos domingos, das 20 às 22 horas, e sempre na casa da moça. O relacionamento continua até que ambos se sintam prontos para o noivado e o casamento. E se o namoro não der certo? A mulher devolve os presentes que recebeu. Essa é a tradição. Número 11. Casamento. Se o namoro engrenar, vem o casamento, que é visto como um compromisso para a vida toda. O homem formaliza o pedido, e as despesas ficam por conta do pai da noiva. Em compensação, o noivo recebe um dote que inclui vacas, utensílios domésticos e até um apoio financeiro para começar uma nova vida.
A cerimônia é simples, mas carregada de significado. A noiva usa um vestido preto, considerado a cor mais elegante e formal, e o noivo também se veste de preto. Os preparativos começam uma semana antes, com encontros com amigos e familiares, e a cerimônia oficial acontece no domingo seguinte. Após o casamento, os papéis de gênero são bem definidos. O homem é o chefe da família, responsável pelo sustento, enquanto a mulher se dedica ao lar e aos filhos. A vida em comunidade oferece apoio e suporte aos casais, fortalecendo os laços familiares e garantindo a continuidade das tradições. Número 12. Morte. Os funerais também são um pouco diferentes. Quando uma pessoa da comunidade menonita morre, o corpo é velado em casa, sobre uma cama improvisada de areia molhada e coberta com um tecido. Para preservá-lo, gelo é colocado ao redor. O velório dura 3 dias, mas apenas durante o dia, pois à noite todos descansam. Em seguida, uma missa é rezada e a pessoa é enterrada vestida de branco, simbolizando a pureza e a esperança na vida eterna. Os túmulos menonitas são marcados pela simplicidade. Nada de cruzes e lápides elaboradas, apenas uma pedra grande e plana, com o nome e as datas de nascimento e morte gravados. Número 13. Menonitas pelo mundo. Hoje em dia, existem comunidades menonitas espalhadas por diversos países, cada uma com suas particularidades, mas todas compartilhando os valores fundamentais da fé menonita. E a hospitalidade é uma marca registrada dessas comunidades. Ao invés de hotéis, muitos menonitas preferem se hospedar nas casas de outros membros da comunidade quando viajam. Essa tradição de receber bem os visitantes se tornou tão forte que até um site, o Mennonite Your Way Online, para conectar viajantes menonitas com famílias que oferecem hospedagem. É como um Airbnb para menonitas, que fortalece os laços entre as comunidades e promove a troca de experiências. Número 14. 6 graus de separação. O jogo. E sobre essa troca de experiência aqui vai outra curiosidade. Sabia que existe um jogo chamado 6 graus de separação menonita? A ideia é que qualquer menonita no mundo pode ser conectado a outro através de, no máximo, 6 pessoas. É como se fosse um jogo dos 7 erros, mas com laços familiares e conexões entre comunidades. Funciona assim. Você encontra um menonita e começa a conversar. Sobrenomes são mencionados, parentes em outros estados aparecem na história e, de repente, vocês descobrem um ponto em comum. Uma tia distante, um amigo da igreja. É impressionante como essa rede de conexões se estende pelo mundo. Número 15. Abusos dentro da comunidade. E para finalizar nossa jornada pelo mundo dos menonitas, precisamos falar de um assunto delicado, mas importante. Os abusos que, infelizmente, também acontecem dentro dessas comunidades. Geralmente, as comunidades menonitas são patriarcais, com os homens sendo os chefes do lar e as mulheres devendo ser submissas a eles. Essa dinâmica de poder pode abrir espaço para abusos, onde qualquer desvio das regras pode ser punido. Muitas vezes, as vítimas se sentem silenciadas e presas em um ciclo de violência e medo. A cultura de privacidade e a pressão para resolver os problemas internamente podem dificultar ainda mais a denúncia e a busca por ajuda. Mas a realidade dos abusos não pode ser ignorada. Casos de violência física, emocional e sexual já foram denunciados em diversos países, como o caso chocante na Bolívia, onde em 2009, na colônia Manitoba, 9 homens foram acusados de abusar sexualmente de mais de 150 mulheres, usando até substâncias químicas para dopar suas vítimas. E, infelizmente, esse é apenas um exemplo. Casos como esse acontecem em várias partes do mundo, o que é uma realidade triste. Afinal, gente mau caráter tem em todo lugar, até mesmo em comunidades que prezam pela fé e pela simplicidade. Mas e vocês? O que acharam dessa viagem pelo mundo dos menonitas?
Deu para ver que essa comunidade é cheia de peculiaridades e tradições que fogem do nosso dia a dia, não é mesmo? Qual curiosidade mais te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos para que eles também descubram essas e outras curiosidades deste belo mundo. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima aventura.